chegamos na nossa 13ª aula. É uma aula comum da linguagem espontânea de todos vocês. É a avisada. Avisada. Avisada é um problema gigante para as frequências altas. Vocês sabem, uma árvore é suficiente para obstruir a comunicação entre dois pontos em 2,4 ou em 5,8 GHz. Mas, apesar disso, existem possibilidades de se fazer uma comunicação mesmo sem avisada direta, desde que respeitemos um princípio fundamental. Claro que a avisada direta perfeita, todo mundo sabe trabalhar com ela. Não tem confusão. É avisada daqui até lá, é limpo, enxerga, não tem problema nenhum. No entanto, se essa condição que nós vamos discutir agora da avisada não for respeitada, não tem solução. Não tem o que se possa fazer para fazer uma boa comunicação. Olhem só. Se eu tiver uma antena de um lado e eu tiver uma antena do outro lado, entre estas duas antenas houver uma obstrução. Vejam bem. Sobre essa obstrução, eu faço um círculo. Um círculo como se fosse uma fatia dos gomos, do lóbulo dessa antena que se encontrou com essa antena. Faço uma linha transversal, daria um círculo. Esse círculo teria um raio. Se esse raio estiver mais do que 25% obstruído pela obstrução, pode pegar teu chapéu e ir para casa. Não tem solução. Vai ficar uma comunicação tão ruim que ela não é comerciável. Não pode vender uma comunicação assim. A comunicação exige que apenas 25% dessa linha aqui, esse raio que é chamado raio de Fresnel, que é o físico que fez essa dedução, só 25% desse raio possa ser obstruído. Aqui está a fórmula que calcula o raio de Fresnel. D1 é a distância da obstrução até a antena, D2 é a distância da obstrução até a outra antena, a frequência operante e D, que é a soma de D1 vezes D2. E multiplicado por uma constante. Se vocês olharem nos livros, verão que essa constante não é esse número que eu coloquei aqui. O livro tem uma resposta bem acadêmica, bem precisa. Façam no teste, verão que com esse número aqui vocês chegam mais perto das considerações práticas, não teóricas. Vocês calculem e verão que com este número está considerado uma porção de erros embutidos na instalação que na tabela teórica não admite. Mas na prática nós sabemos que existe. Então, vamos ver como se trabalha essa tabela de Fresnel. Bom, até aí, compreenderam? Vamos criar uma situação, então, mais difícil. Vamos botar aqui 27 quilômetros e aqui botar 13 quilômetros. Agora estou fazendo uma comunicação a 40 quilômetros de distância. Se esse ponto aqui for 22 metros mais alto que esse aqui, ainda passa o sinal, mesmo que obstruído. Mesmo que obstruído. No entanto, olhem só, se eu botar 1 quilômetro aqui e 1 quilômetro aqui, eu posso ter uma obstrução de 5 metros. Então, ou seja,
Eu sempre posso ter obstrução. O que eu não posso é passar de 25% do raio de obstrução. Certo? Não é difícil, é fácil de compreender e fácil de usar essa tabela. Entenderam o cálculo da linha de Fresnel? Entenderam a obstrução? Pode haver obstrução. Curioso, né? A ideia é de que a visada tem que ser livre, verdade? Olha, uma obstrução de 10% e uma visada livre, você não mede a diferença no medidor. Não mede. É preciso considerar-se também outros fenômenos que ocorrem. Quando a onda passa por um lugar que tem uma obstrução, ou que passa, imaginem, entre dois edifícios, dá para jogar o sinal entre dois edifícios, tu enxerga outra antena ali, mas tem uma antena de um lado e uma antena do outro. Passa. Já fizeram isso? Passar entre dois prédios? Passa. Só que a onda, ela vai reto e faz assim também. Ela faz difração. Olha que desenho bonito ali, ó. Ela faz difração. Se ela estava vindo por aqui, ela tem três caminhos. Tem o caminho reto que estava seguindo, tem o caminho da esquerda e tem o caminho da direita. Isso é chamado de difração. Esse caso não é um caso muito comum, não é um caso nem tão importante. Mas a refração é muito importante. Olhem ali. Nesse caso, e é delicioso essa observação na prática. Você estava jogando um sinal de lá. O sinal passa reto. Aqui tem uma antena de recepção. Essa antena, esse sinal, está obstruindo muito mais do que 25% da linha de Fresnel. Muito mais. No entanto, existe um fenômeno chamado refração, que essa obstrução faz com que um feixe de menor intensidade se refrata, faça refração e desça para baixo. Essa antena até pode funcionar de um sinal que vem vindo lá de trás do morro, totalmente obstruído. Se você souber apontar para onde? Para cima do morro, procurando o sinal que sofreu refração. Também pode acontecer esse tipo de comunicação. A reflexão, então, é uma reflexão muito mais comum. A reflexão. Você tem uma antena aqui e quer jogar para essa outra antena aqui. E tem um edifício no meio. Bom, o edifício está obstruindo e você não está conseguindo a comunicação. O sinal ao bater aqui faz refração? Faz, mas nessa antena você não pode tirar ela daqui e ir atrás do lugar onde você coletaria a refração. Ou a refração fez um ângulo tão grande que você tem que botar a antena na outra quadra. No entanto, você pode fazer a reflexão. 5.8 então é um filé. Você pode jogar contra uma parede e receber na sua antena. Não precisa fazer com visada direta, faça com visada refletida. Funciona muito bem, não embute ruído, não tem perda de pacote, funciona muito bem. Você pode pegar essa antena, jogar contra uma parede de um prédio qualquer e apontar para a outra antena. Você terá feito a reflexão do sinal, o que torna o sinal viável naquele ponto. Não precisa tirar essa antena de lugar e não precisa tirar essa antena de lugar, e muito menos o prédio. Esse problema aqui é um problema grave. É um problema grave. Aonde fica o horizonte? Aonde fica o horizonte?
Se você está a nível do mar, olhando um barco se afastar, a que distância o barco some? Bom, o fato é que você está ao nível do mar. Não é o caso do lugar onde nós instalamos antena. Então, o horizonte fica um pouco mais longe do que aquele que se vê na água. Vamos ver o quanto ele fica. Sigam esse raciocínio aqui. Ó. Aqui está o planeta Terra. Aqui está o diâmetro do planeta Terra, que é estimado em 12.642 quilômetros. Esse diâmetro é um diâmetro médio, porque você sabe que a Terra não é bem redondinha. Se eu pegar o diâmetro médio, eu posso estabelecer que o raio médio do planeta Terra é 6.341 quilômetros. Olhem que fácil. Se daqui do centro do planeta Terra até a sua superfície, é o raio do planeta. Se eu trouxer uma linha reta, aliás, reta e perpendicular para cá, ó, eu peguei o raio e levantei uma linha perpendicular tangente nesse ponto. Aqui, ó, eu levanto uma linha reta até atingir aquela tangente. Eu construí aqui um triângulo retângulo, certo? Aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é D e aqui é a altura acima da superfície do planeta. Ou seja, eu tenho o cateto menor, o cateto maior e tenho a hipotenusa. Mas, geometricamente, eu coloquei aqui do lado o cateto menor, o raio e o raio mais a altura. Essa hipotenusa é daqui até aqui. Vamos supor que essa altura fosse 250 metros. Que distância teria daqui até aqui? Em outra maneira, se eu estiver a 250 metros, a que distância está o horizonte? Né? Basta calcular D. Ora, segundo o velho Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Pois então, isolando o D no teorema de Pitágoras, eu fico com essa fórmula aqui. Se eu substituir R, que é o raio, eu substituir pelo seu valor em quilômetros. A altura, 250 metros, que é o H, eu substituir por 0,25. Por quê? Porque eu não posso botar em metros, tem que botar em quilômetros. E R é o raio de novo. Elevo o quadrado das expressões, tiro a raiz quadrada e eu tenho que uma distância daqui até aqui igual a 56 km. Legal, né? Você lembra? Que é uma distância da superfície, do chão. Já instalou uma antena no chão? Bom, tem uma tabelinha aqui, muito fácil de usar, um programinha, usando a mesma distância entre duas antenas, de tal forma que ela tangencie o planeta. Tá? Qual será o valor de H? Ora, o H vai ser este mais este, concorda? Então, a altura da antena A mais a altura da antena B é igual ao meu H, no caso 500 metros. D1 vai dar um valor, D2 e D3. A distância está aqui. Vamos usar a tabela. Olha que bacana. A altura da antena 1, 250. Ou 0,25 quilômetros. O programa já passa para quilômetros. A altura da antena B, 250 metros. Mesma coisa. Qual é a distância que eu posso botar a antena? 76 quilômetros.
Mas, poxa, mas 250 metros só dá 79 quilômetros, não 76. Você botar uma torre aqui 250 metros e outra torre de 250 metros, claro que não. Não estou dizendo isso, que uma torre de um lado de 250 metros e outra torre do lado de 250. Estou dizendo que essa antena está a 250 metros da altura do nível do mar. E que essa outra antena está a 250 metros da altura do nível do mar. Certo? Bom, se eu botar, por exemplo, ela a 100 metros e a outra antena também a 100 metros, a distância ficou mais curta. Que eu posso, claro, a distância ficou entre as duas antenas que eu posso instalar é uma distância menor. Se eu estivesse numa cidade longe, alta, bem alta, essa a 700 metros de altura numa cidade, a outra baixinha, eu teria uma distância de 100 quilômetros. Se as duas cidades fossem muito longe, fossem muito altas, puxa, eu poderia botar uma distância de 133 quilômetros cada um. Então, a distância que eu posso botar duas antenas para se enxergarem dependem da altura que as cidades estão em relação ao nível do mar. No entanto, essa sinal aqui está tangenciando o planeta. Se ele está tangenciando o planeta, ele está com quanto de obstrução da linha de Fresnel? 50%. Então você teria que pegar e considerar esses 25%. Considerando que essas duas antenas estão se irradiando, tangenciando o planeta. Ora, tangenciando o planeta, estaria com uma obstrução de 50% obstruído, só 50% livre. Vamos dizer que nós queremos que fique livre 20%. Então eu mudo aqui, ó, para 0,8. Né? Aliás, desculpe, eu quero que apenas 20% fique obstruído. Então eu deixo 80% livre e essa linha aqui subiria para cima e eu teria que fazer uma comunicação a 106 quilômetros. Bom, vocês têm certeza que dirão assim, ah, mas eu já fiz mais longe do que isso, essa tabela aí não está legal. Eu já fiz uma comunicação muito mais, com muito mais resultados de distância. Eu fui muito mais longe do que 80 quilômetros e estava na mesma altura. Estava. No entanto, essa tabela considera que você fará comunicação com CCQ alto, com trampute alto, sem perdas e pacotes, com sinal estável. Você já fez com todas essas condições? Bem feito? Você já fez bem feito uma comunicação? Bom, é tal coisa. O sinal pega na Lua, com certeza. Mas pega bem? Se você quer que pegue bem, use essa tabela. Ela é certa e você não se enganará. Bom, fácil, né? Muito fácil. Eu fui obrigado a botar avisada esse assunto que nós desenvolvemos nessa aula, no curso, porque, na verdade, nada funcionaria de tudo que eu ensinei se a visada não fosse respeitada. Eu sei que vocês são doutores em visada direta. Sei que são. Mas assim a gente uniformizou a linguagem. Procure usar a tabela, sempre conferindo com o que foi feito na instalação. Tanto melhor é o técnico, tanto melhor é o anteneiro, quanto as respostas da sua instalação mais parecidas são com os cálculos.
É possível deixar um igual a outro? Não é possível. Mas é possível ficar muito próximo. Aí está um fator de mérito do instalador. A instalação ficou quase igual ao que eu calculei. Se ficou igual, se ficou melhor que você calculou, suspeite. Suspeite. Pode estar havendo erro de interpretação. Agora, se realmente aconteceu, se você instalou e ficou melhor do que o calculado, poxa, isso aí é uma coisa que tem que ser comunicada aos institutos. Quem sabe até posso encontrar uma nova verdade. Eu quero falar para vocês, para encerrar essa aula, sobre a lei da antena. É muito importante. A lei da antena atinge a todos que trabalham com antena. Ela saiu no Diário Oficial da Imprensa Nacional em Brasília, em 15 de julho de 1994. Foi a Lei 8.919. Dizia assim: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ao permissionário de qualquer serviço de radiocomunicação, nós, né? É assegurado o direito de instalação da respectiva estação, bem como do necessário sistema ou conjunto de antenas em prédio próprio ou locado, observando os preceitos relativos às zonas de proteção de aeródromos, heliportos e de auxílios à navegação aérea. Parágrafo único. O sistema ou conjunto de antenas deverá ser instalado por pessoa qualificada, em obediência aos princípios técnicos inerentes ao assunto, observadas as normas de engenharia e posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos. Não pode cair, em outras palavras. Artigo 2º. O permissionário de qualquer serviço de radiocomunicação é responsável pelas despesas decorrentes da instalação do seu sistema ou conjunto de antena, bem como pela sua manutenção e por eventuais danos causados a terceiros. Ou se cair uma antena que você instalou lá em cima, responsável é você. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Assinado Itamar Franco, presidente do Brasil. Veja, nós colocarmos uma antena sobre um prédio não é um privilégio, é um direito civil decretado por lei. Eu convidei um advogado, um conhecido meu, para dar uma aula. Mais adiante ele vai falar para vocês sobre problemas que nos envolvem. Se você tomar uma multa, você pode não pagar a multa, você pode recorrer, que prazo tem? O que é considerado um contrabando? Se tu comprou com nota fiscal e o cara que te vendeu era contrabandista, você está envolvido também? Bom, pediu que alguém falasse de cátedra sobre esse assunto. Eu acho que é importante nós discutirmos diversos problemas. Entre eles, que eu pedi para o advogado considerar o seguinte: se eu sou responsável técnico por um provedor, e eu sou responsável técnico perante a Anatel de muitos provedores. E, no entanto, esse provedor, que eu sou responsável técnico, recebe uma multa da Anatel. Quem tem que pagar a multa? Eu, na minha opinião, acho que sou eu, que sou o responsável técnico. Tenho visto
que o empresário, dono do provedor, que tem arcado com a multa. Pedir para o advogado vir discutir essa questão. Essa coisa do engenheiro ser responsável técnico só para ganhar o dinheiro sem nunca aparecer lá, eu acho errado na profissão. Vejam por relação, se um edifício cai, quem tem que ir para a cadeia? Cai o edifício, morrem pessoas. O engenheiro que calculou e projetou, ou o dono do edifício que deu o dinheiro para construir o prédio? Então, por correlação, num provedor de internet, se tu tens um responsável técnico e por uma razão assim de falta de homologação de um produto ou por excesso de potência de radiação, você leva uma multa, quem tem que arcar com o custo dessa multa legalmente? Como você pode fazer para se proteger desses tipos de multa? Ou como profissional, o engenheiro pode fazer. O engenheiro pode dizer, olha, não usa essa antena, não usa essa antena, não usa essa antena. Aí você vai lá e compra aquela antena que é mais barata. Quem tem que ser multado? Como fazer para ser multado a pessoa certa? Bom, esses assuntos eu convidei uma pessoa para discutir e vou dedicar uma aula de 45 minutos para esse tema. Hoje foi avisada, facílima de usar, facílima de entender. E eu tenho certeza que vocês todos já tinham convivido com ela. E por hoje, muito obrigado. Até a próxima aula.